Oi, gente. Pois é, vários cantores, artistas conhecidos estão se posicionando contra um projeto de lei que, às pressas, claramente está querendo agradar a rede hoteleira e navios de cruzeiro e outros grupos empresariais, porque esse pessoal, sabe o que é que eles não querem fazer? Eles querem não ter que pagar os royalties aos músicos e às empresas que têm direito aos royalties, compositores, porque eles querem usar as músicas das pessoas sem ter que pagar nada. É engraçado que, para servir aos interesses do empresariado, o governo Bolsonaro vai contra o próprio capitalismo. Um dos elementos do capitalismo trabalha com a ideia de você ter direito à propriedade privada intelectual, ter direito à propriedade intelectual de algo. Então, se você escreve um livro, faz uma composição, você tem direito a ter remuneração a partir daquilo que você criou, né? Seja porque você tem uma patente, seja porque você tem o registro daquele livro, daquela obra. Eu, por exemplo, registrei o meu segundo livro, Canto Escuro, na Biblioteca Nacional, justamente para evitar qualquer tipo de problema com relação a isso. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Tenho que avisar vocês também que vou estar, agora há pouco, numa live com o Roberto Cardoso, no Pensando Alto Roberto Cardoso, serei o convidado dele no canal dele, né? Ele já esteve aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, agora eu estarei no canal dele. E terça-feira tem uma live já programada com o Edmilson Magrão no canal dele também. Vou trazer os detalhes para vocês depois, para vocês poderem acompanhar o Pensando Alto com Roberto Cardoso. Vocês botam Pensando Alto na busca do YouTube e vocês vão chegar lá. Bem, o plenário da Câmara dos Deputados deve votar, talvez já tenha até votado, né, o projeto de lei que isenta órgãos públicos e entidades filantrópicas do pagamento de direitos autorais e também essa outra parte aí da rede hoteleira. Olha só, tem uma outra proposta, 3.992/2020, que prevê a suspensão da cobrança em redes hoteleiras e cabines de navio ou trens. Ou seja, trem, cabine de navio, e a rede hoteleira não vai mais precisar pagar royalties os artistas, os compositores e tal, e as empresas que têm o direito dos royalties vão ficar sem esse dinheiro, porque é bom lembrar que esses royalties normalmente são divididos entre os compositores e as empresas para as quais eles trabalham. Não ficam exclusivamente com os compositores, mas enfim, eles são a parte que recebe esse dinheiro, né? Mas aparentemente o lobby da rede hoteleira e de navios cruzeiro, né? Aqueles navios também de turistas e tal, né? E trens não estão mais não estão mais querendo pagar, né? É claro que abre a porta para outras pessoas não pagarem aos artistas, né? Eu, como escritor, embora não seja músico, me sinto atacado, né? Vão querer que eu não receba mais o percentual pelos meus livros? Como é que vai ficar a situação? É interessante que, para atacar os trabalhadores e para beneficiar os empresários, eles são capazes de ir até contra o próprio capitalismo, né? Eu rio para não chorar. Alguns músicos que se posicionaram contra isso: Caetano Veloso, Djavan, Gilberto Gil e muitos outros nomes, né? Essa reportagem aqui é do Diário do Nordeste. Vou colocar o link no comentário fixado. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição também expressou ser contrário a uma série de postagens nas redes sociais. Dizem eles: o direito autoral é o valor justo a ser pago aos autores e músicos que dedicaram seu tempo e seu dom e trabalharam incansavelmente para compor suas músicas. Muitos não são reconhecidos do grande público, nem se apresentam publicamente para receber cachê. Então, o direito autoral é, muitas vezes, sua única fonte de renda, declarou a entidade em uma de suas publicações. Gente, eu sei que muitos de vocês podem estar pensando assim: ah, mas aqui no Brasil já se meio que naturalizou para muita gente baixar música da internet. Gente, uma coisa é você baixar para você, eu não estou querendo nem condenar, nem dizer que é certo, errado, não vou entrar nesse debate. Uma outra coisa é uma empresa que está querendo lucrar usando a música, não é? Que está querendo modificar a questão do ambiente através da música e não está querendo pagar a pessoa que está ajudando a aumentar valor, agregar valor ao seu negócio. É uma situação bem distinta, né? Muito diferente mesmo, mas enfim, né?
E é justamente a rede hoteleira, o pessoal dos trens e dos navios é que não está querendo mais pagar. O compositor e cantor Reno, autor de sucesso nas vozes de nomes como Wesley Safadão e Marília Mendonça, aponta que caso haja aprovação, o impacto será sentido também por intérpretes e músicos acompanhantes. Diz ele, em um momento de pandemia onde a classe artística está mais de 6 meses sem trabalho, cortar o direito à propriedade intelectual, sem ouvir sequer os que representam, é como entrar na sua casa e usarem seu quarto para sempre, sem pedir licença e sem pagar aluguel. Ah, e sem perguntar seu nome também. Analogia interessante. De qualquer forma, o absurdo está absolutamente colocado, né? Quer dizer, e muitos estão apontando para o fato de que isso estão querendo aprovar isso em caráter emergencial. Que emergência? Qual emergência que a rede hoteleira precisa não pagar isso, não é? Eles não devem estar nem com tantos clientes por causa da pandemia, então eles não. Se eles querem cortar gastos, eles param de tocar as músicas, porque tem que tocar música. De tocar. Busca músicas sem direito autoral, tem músicas clássicas, antigas, que provavelmente já são de domínio público. Por que não tocar essas? Não vai precisar pagar direito autoral. Ou não toca música, ou porque não contrata um músico para fazer isso ao vivo lá. Quer dizer, mas não, a solução mais simples: corta o dinheiro para o artista, corta o dinheiro para o criador. E vamos usar a nossa influência política para fazer isso, né? Na última terça-feira, 30 entidades dos setores musical, audiovisual e editorial, como a União Brasileira de Compositores, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, a Associação Brasileira de Direito Autoral, a Associação Nacional dos Editores de Revistas, além de órgãos como a OAB, assinaram uma carta pública aos 513 deputados contestando o tema e a forma que foi colocado em votação, às pressas, sem debate público. Nesse aspecto, realmente, a fala deles é absolutamente correta, né? Em quase todos os aspectos. Mas nesse eu acho que é um dos aspectos mais gritantes, né? Tem um debate sobre isso e estou querendo aprovar correndo. Olha só o que diz a tal da carta. Conclamamos os parlamentares da Câmara dos Deputados a rejeitarem o regime de urgência apresentado e, por consequência, tratarem o tema dos direitos autorais com a seriedade que ele merece, promovendo os debates necessários, a sua análise técnica e respeitando o rito do debate do processo legislativo, com apreciação de estilo pelas comissões temáticas pertinentes, diz o trecho da carta. Parece que foi escrito por um advogado, né? O jeito, assim, de estilo das comissões temáticas pertinentes e tal. Tudo bem, mas está correto o conteúdo, né? Em maio desse ano, o deputado Felipe Carreiras, do PSB, tentou incluir uma emenda na medida provisória 948 de 2020, pela qual os direitos autorais de músicas executadas em eventos poderiam ser pagos pelos próprios intérpretes, isentando os promotores dos eventos. Por que o promotor não vai pagar isso? Por que tem que ser o intérprete que tem que pagar? Coisa estranha. Essa proposta desse Felipe Carreiras, que inclusive é do PSB, está contra o trabalhador e do lado do promotor de eventos. Quem será que financiou a campanha dele? Não conheço ele, mas achei muito estranha essa proposta. E do PSB, Partido Socialista Brasileiro. É porque aqui no Brasil, realmente, a gente não pode se guiar pelos partidos, né? Porque nome de partido e o que o partido significa, quem está lá, a gente tem que olhar para as pessoas. Alguns partidos têm uma certa linha ideológica, mas a maioria a gente tem que tomar muito cuidado, né? Após participar de uma live com a Anitta, que alcançou grande repercussão, Carreiras desistiu de incluir emenda e em uma carta pública afirmou que iria seguir lutando pela transparência do ECAD, ou seja, ele se deu mal, né? Foi fazer live com a Anitta e levou uma pancada, recuou, deu para trás. A repercussão deve ter sido muito negativa, não é, figura? Aqui na matéria diz grande repercussão, eu acrescentaria grande repercussão negativa. O Carreira quase perdeu a carreira política dele. Na época, a possibilidade de alteração nas regras de arrecadação mobilizou artistas de diferentes gêneros, como Tereza Cristina, Paulo Ricardo, Alceu Valença, Jorge Versilo e as duplas sertanejas Maria Cecília Rodolfo, Guilherme Benuto. Um vídeo contra a emenda também que contou com a participação de Anitta circulou nas redes sociais dos artistas e é bem fácil de encontrar esse vídeo aí. Vocês podem facilmente encontrar esse vídeo
dos artistas se posicionando contra isso. Tudo que eu tenho a dizer, minha solidariedade a todos os artistas, e uma coisa vergonhosa, né, da rede hoteleira, promotores de eventos, donos de navios cruzeiro, trens, esses setores do empresariado que resolveram, não, não, vamos economizar, sabe como? Não pagando mais aos criadores das músicas que a gente quer usar para aumentar o valor, agregar valor aos nossos negócios. É muito engraçado esse pessoal, né? O que eles podem fazer para prejudicar os trabalhadores e compositores, artistas são trabalhadores, dos famosões aos que ralam para sobreviver, é uma coisa assim terrível esse pessoal, né? Bem, aqui no canal vocês sabem que terão um aliado com a classe trabalhadora sempre. Eu já fiz inclusive vários vídeos defendendo os entregadores de aplicativo e agora nós temos que nos posicionar em relação a isso, né? Pressionar os políticos a não beneficiar esses setores empresariais, né? Ai, ai, difícil, viu? Difícil. O que eu tinha para dizer sobre esse assunto era isso, gente. Se você gosta do que eu faço aqui na Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.